Sejam bem-vindos, então, a mais um episódio do Núcleo de Comunicação e Marketing, o nosso podcast Frequência Criativa. Hoje vai trazer para vocês um pouquinho falando sobre o audiovisual e como ele pode ajudar e agregar na sua empresa. Então vamos começar a apresentar os convidados. Eu sou a Maria e sou da Velho Oeste Audiovisual. Eu sou o Felipe, eu também sou um dos sócios da Velho Oeste Audiovisual. Nós trabalhamos aqui em Videira já há uns 5 anos. Eu sou o Eduardo, estou atualmente trabalhando na Prevemax, mas sempre tive produtora, tenho até hoje há mais de 20 anos. E eu sou o Ramon, hoje em dia sou produtor audiovisual, mas já fui designer, social media, tudo aí que o mercado pede. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que o audiovisual ele consegue auxiliar as empresas, no que ele realmente funciona, que exemplos a gente pode trazer viáveis para esse empresário hoje. Bom, na minha visão, hoje o audiovisual é um dos principais aliados nas empresas, né? Porque é onde todo mundo tá. Onde todo mundo tá é nas redes sociais, e as redes sociais podem não parecer assim pro pessoal leigo, mas o audiovisual tá muito presente. O dia inteiro as pessoas rodando ali, desde o empresário até tipo o adolescente ali, tá rodando Reels, tá vendo alguma coisa, ou no TikTok, Instagram, qualquer lugar, YouTube, e pra mim, hoje não tem como você difundir, aumentar a tua empresa, fortalecer a tua empresa. Inclusive, na minha opinião, fortalecer a empresa, a melhor forma é através do audiovisual, tá? Da comunicação que o audiovisual traz, né? Porque é diferente de você fazer ali um flyer, alguma coisa, um folder. O audiovisual, ele ajuda a difundir isso para todo mundo. Então, é um vídeo que você posta ali, qualquer pessoa de alguma forma vai estar presente, vai estar conseguindo ver, muito mais acessível, né, para todo mundo. Então é uma ferramenta, assim, única, na minha opinião, para as empresas, né. Sim, eu vejo muito que hoje ela seria uma ferramenta indispensável, né? A gente vê quanto também agregou, uma coisa que você falou, eu acho que o humano, a pessoa estar à frente hoje, você consome muito mais, né? A gente vê do que era antigamente, quando se falava de um produto, você só filmava o produto, né? E hoje você passa essa experiência do consumidor consumindo esse produto, ele se vende muito mais, né? Então a gente pode citar alguns exemplos propriamente do endomarketing também, né? O quanto isso você consegue agregar valor para com os colaboradores, né? Que antigamente a gente só fazia algo para o externo, só o marketing mesmo, né? E hoje o quanto vem forte o endo, né? O endo é uma coisa assim, inclusive lá na Prevemax a gente utiliza muito e é uma forma assim super poderosa de você comunicar com o colaborador, né? Então você ter é claro que são produtos, né? Falas diferentes, né? Mas a gente vê assim o poder de fato como tem, e eu menciono muito isso hoje. Já vejo que o vídeo, se a gente pegar até lá atrás, 10 anos atrás, que ficavam falando que o vídeo ia tomar conta, que era o crescimento do YouTube, essas coisas, e veja onde está hoje, né? Então, de fato, o vídeo ele é essencial para todo mundo. Você também deu um exemplo. Hoje as pessoas estão tudo na palma da mão, né? Então a gente vê desde o mais novo ao mais velho, ou a secretária, ao CEO da empresa, eles estão sempre com o celular. Pelo menos ali todo dia ele vai ver alguma coisa, ou a rede particular dele, ou da empresa, ou de alguém que é referência para ele, algum conteúdo em vídeo. A maioria das pessoas hoje consome, né? Então eu vejo assim como uma ferramenta assim imprescindível hoje nas empresas, indispensável mesmo assim. E o estímulo visual que ele traz é muito grande, e isso entra até na base científica do funcionamento do ser humano, que quanto mais visual as coisas são, dizendo melhor, que quando a pessoa vê, ela deseja e ela se imagina com aquele produto. Então hoje, falar em marketing e comunicação sem vídeo e sem foto não existe. Então, na minha opinião, o vídeo ele é básica de qualquer comunicação hoje, né? Eu vejo que hoje, dentro do digital, o vídeo ele acaba sendo o formato que ele mais se aproxima de uma experiência real que você pode ter, né? Porque ele une duas coisas, que é o visual, que é um dos sentidos nossos que a gente mais utiliza para se orientar no mundo, né? O visual e o auditivo. Então você consegue unir esses dois estímulos e passar uma experiência mais próxima do que poderia ser. E se a gente parar para pensar na história
do cinema, da TV, a gente sempre, né, os humanos sempre conseguiram se conectar com as histórias, né? Eles veem aquela representação, mesmo sabendo que no fundo são atores ou é uma representação, mas aquilo conecta, né? Porque histórias, aquilo ali está estimulando tanto a tua ânsia em saber o que vai acontecer, com o estímulo visual, você está se conectando com aquele personagem, então toda essa conexão eu vejo que hoje que o vídeo consegue trazer para a internet, tanto que o conteúdo que você mais vê na internet, a explosão de Reels e TikTok hoje é conteúdo em vídeo, justamente por essa capacidade de, em um breve período de tempo, você já ser capaz de se conectar com aquilo que você está vendo. Sim, fantástico. Eu vejo que hoje não tem como a gente não partir para esse mundo do, como você comentou, do Reels, o TikTok. Acho que mudou muito o consumo das pessoas, né? Eu acho que nem o Instagram, nem o YouTube conseguiu mudar uma cultura como o TikTok mudou, né? E você vê que é um desafio enorme, porque antes começou, era 1 minuto e meio, daí foi para 1 minuto, daí foi para 30 segundos, e hoje você vê que as pessoas conseguem se comunicar por 10 segundos, por 15 segundos. A gente vê no tráfego pago também, se você não reter a pessoa nos 5 primeiros segundos, você perde. Então olha o desafio que você tem, né? Antigamente, se a gente fizesse um material institucional, aonde que você lançava isso? Para quem que você mostrava? Você mostrava para a direção da empresa apenas, ou quando a empresa ia participar de algum evento, mostrava num telão, numa parede, mas não tinha hoje coisa que tá no site de todo mundo, né? Então hoje é muito mais. A gente também tem um cuidado, vocês acredito também que devem ter um cuidado muito forte na produção do institucional, porque ele vai estar exposto hoje para todo mundo, coisa que antigamente não era isso, né? Muitas vezes até as empresas tinham um site, mas ela não colocava no site, e muito menos no YouTube, né? E hoje não, hoje você expõe em tudo, né? Então eu acho que esse é um desafio enorme para o nosso setor, para a nossa área, né? E de que forma também que a gente traz isso para dentro das grandes empresas, que eu vejo também que para vocês deve ser um desafio enorme, porque muitas vezes vocês têm uma pegada, vocês já têm um conhecimento de mercado muito mais forte do que propriamente o proprietário, um CEO, um diretor da empresa, que muitas vezes são pessoas mais velhas e é difícil de você conseguir mudar a cultura e tudo mais. Então, como que, até lanço uma pergunta para vocês, como que faz esse desafio, né? Com uma pessoa que está ali com o poder de compra, vai te pagar para esse trabalho, vocês estão dando um visual do mercado que seria melhor para se fazer, muitas vezes podendo ter vários materiais curtos dentro disso, só que a resistência da cultura da empresa. Muitas vezes, eu quando produzi material aqui em Videira, há 17, 18 anos atrás, a gente sofria muito com isso, porque várias falas, porque meu avô fazia dessa forma, então a gente segue até hoje e não precisa alterar. Meu pai continuou fazendo dessa forma, então a gente não vai fazer. E a gente produzia muito conteúdo que nós da produtora não gostava, porque a gente sabia que o mercado já não estava mais consumindo aquilo, mas era o cliente que estava pagando, ele queria daquele jeito, então a gente acabava fazendo, mas desgostoso do trabalho. E aí, como é que é para vocês hoje que estão atual no mercado, né? Como que é esse desafio? Tem essa realização ou muitas vezes também acaba só fazendo o que as pessoas solicitam? Então, nesse ponto, o que é o meu ver? Eu gosto de conhecer a empresa do meu cliente para mim entender que mensagem ele quer passar. Porque hoje não importa a câmera, o microfone, a kit de iluminação, o que importa é a mensagem. Aí eu sempre digo para o cliente, que mensagem você quer passar sobre o seu produto? Você está fazendo um vídeo para reforçar a sua marca? Você está fazendo um vídeo para aumentar as suas vendas? Qual que é o teu objetivo com o vídeo? Então, a partir do momento que você tem um objetivo do porquê que você está criando aquele material, aí entra no profissional da consultoria, de como que aquele material pode ser aplicado da melhor forma, de como ele pode criar derivados para se tornar uma campanha completa, porque um vídeo sozinho solto na rede social, ele não vai ter um retorno. Ele precisa estar num ecossistema. E esse ecossistema você envolve fazer um tráfego pago, você envolve fazer o outdoor. Então, são várias frentes que você precisa tomar para chegar no teu público-alvo. Então, pensando nesse ponto, eu gosto sempre de fazer uma reunião com o cliente para entender o que ele quer e a necessidade dele, para que eu possa trazer a solução. Então, eu penso que o audiovisual pode ajudar as empresas nesse ponto, trazendo a solução para um problema. O cliente precisa divulgar, ele precisa mostrar o seu produto ao mundo, mas ele não sabe de que forma e às vezes nem o porquê.
Então, como profissional, é isso que equivale a nós, a trazer, ó, o seu material vai ser melhor visto por seus clientes na tal plataforma, feito de tal forma, isso aqui às vezes não vai te agregar a esse conceito que tu me trouxe não vai fechar com o seu produto. E se fizermos dessa forma? Então, o cliente precisa muito dessa consultoria também, porque infelizmente ou ele está perdido ou ele tem várias funções para executar e ele não tem como sentar e pensar especificamente nesse ponto. Então, a solução do audiovisual de ter um profissional, ela vem com essa bagagem, de trazer uma consultoria, não só a técnica, que hoje a técnica, ela é o básico que um profissional tem que entregar, ao meu ver. Ela é o básico, ela é o mínimo, ela já não entra na discussão. Hoje é trazer a experiência, trazer a mensagem e trazer esse aporte de consultoria para um cliente. Eu vejo que aí até você trazendo um pouco esse ponto, uma coisa que até a gente comentou em off aqui, é a questão do social media, né? Porque ele acaba sendo tudo isso, né? Não tem uma equipe, não tem nada, ele é sozinho, ele não tem experiência, não tem formação, mas ele está seguindo ali na área. Às vezes por uma necessidade, pode ser empresa familiar, alguma coisa assim, pode ser uma necessidade de trabalho externo e está se dedicando a aprender. Eu vejo que hoje o trabalho do social media, ele impactou muito nas produtoras, impactou muito nas agências também, né? Eu acho que isso também a gente pode trazer um tema em algum momento junto com uma agência de publicidade, de que forma que isso anda lado a lado, né? O social media, a agência e a produtora, né? Porque a gente vê que hoje a agência, ela é um braço de nós produtores, né? Porque ela acaba te encaixando em empresas que muitas vezes você não tem nem acesso para entrar nessas empresas. E você tendo essa parceria com as agências, elas acabam trazendo muito, agregando muito para a produtora, né? E eu vejo que o social media, ele é algo assim desafiador, porque acho que isso poderia ser até uma coisa que a gente poderia deixar até um convite para as pessoas que estão assistindo a gente, de se afiliar ao núcleo. Porque a questão de estar lá junto com a gente, ela vai poder ter muito acesso a coisinhas pequenas, propriamente esse network, esse bate-papo, né? De como fazer um storyboard, como fazer um storytelling, como ela começar a construir algo dentro dessa empresa que ela faz. Porque muitas vezes, assim, pessoas que eu conheço também, elas fazem no desespero. E é aquele negócio, o feito é melhor que perfeito, né? Então acaba fazendo. Mas o quanto eles também mudaram essa cultura, né? Mudaram também a cultura do consumo. Porque o social media, muitas vezes, ele não tem nenhuma câmera, como a gente, nenhuma, ele tem o celular, né? E às vezes o celular não é de boa qualidade nem nada. Mas a gente vê muitas pessoas que mesmo sem conhecimento, elas conseguem agregar muito, né? No feito é melhor que perfeito. Então, de que forma que também nós do núcleo poderia ajudar, favorecer essas pessoas que vão estar assistindo a gente, né? De alguma forma que se filiem lá a CIAV, que direciona alguém para entrar no núcleo de comunicação e marketing, porque eu vejo que mesmo em tão pouco tempo que eu estou ali, o quanto isso agregou, o quanto eu levo, né? Você ser esponja em cada reunião, o quanto você pode levar um pouquinho para dentro da tua empresa, né? A gente vê, assim, muito que aqui a gente tem uma cultura muito resistente de mudança, ou propriamente de entrar nessas trendzinhas, dancinha, essas coisas assim. Então é difícil a gente se comunicar no formato que a audiência está consumindo. Eu falo pela gente assim que é algo... Claro que a gente não é um produto tão... É difícil que nem para nós lá da empresa, um avental, algo assim. Como que você vende isso, né? Diferente que nem o exemplo que eu citei da comida, né? Pô, a comida se vende muito mais fácil, então é um desafio enorme. Mas, pô, será que é justo a gente pegar uma empresa que hoje é uma multinacional para ficar fazendo dancinha com um avental? E aí, faz, não faz? É um desafio enorme. Como que vocês veem isso também? Tem essa demanda para vocês também? Bom, eu acho que nessa questão que a gente estava falando ali, não é fazer uma dancinha dançando com o avental ali, né? Porque hoje tem uma preocupação, às vezes, de alguns clientes, assim, tem uma preocupação de algumas empresas, assim, em viralizar um conteúdo, né? Pensar, quanto mais visualizações ali, melhor. E a viralização, ela não é um sinônimo de uma coisa boa. Porque não adianta você viralizar ali com uma dancinha, tipo,
Eu vou usar o exemplo da dancinha com o avental, que eu gostei bastante. Você ali viralizar com uma dancinha ali com o avental, você vai perder... O que você vai ganhar em visualizações no vídeo, em público, em seguidores, vai perdendo credibilidade, né? Porque, querendo ou não, muitas empresas não vendem para o cliente final, não vendem para ali que, por exemplo, não vai ser eu que vou ali comprar o avental, vai ser uma grande empresa que vai ali comprar da tua empresa. Se você se comunica com empresas, a comunicação ela precisa ser séria. Não adianta você fazer algo só para viralizar e daí você ser a mais famosa, só que a mais descredibilizada. Então tem que ter muito esse alinhamento de expectativa, como a Maria estava falando, porque para não chegar no final e entregar algo que não se encaixe ali, né? Que não fosse o que o cliente esperava. Até ganhou views, mas não... Ganhou views, mas decaiu assim no conceito das pessoas, né? Fica meio chato. E eu vejo que isso aí, tipo, antes da... Agora eu vou citar uma catástrofe aqui, né? Mas uma catástrofe que a gente viu um efeito borboleta, que foi a pandemia. Antes da pandemia, não tinha essas empresas fazendo esses conteúdos mais de viralização, né? Na pandemia, todo mundo em casa, TikTok, boom, TikTok cresceu loucamente e esse conteúdo foi se difundindo e foi engraçado que ao mesmo tempo que as adolescentes, as pessoas ali, crianças, né, foram fazendo vídeos pro TikTok, ao mesmo tempo as empresas tiveram que entrar nas redes sociais de uma forma maior, porque as pessoas não estavam na rua, não tinha como você entregar um flyer, não tinha como você ver um outdoor, as pessoas não estavam em casa. Então a melhor forma de entregar foi ali pelas redes sociais. E foi estranho que conforme foi se juntando, conforme foi entrando esses dois públicos assim nas redes sociais, foi dando uma mesclada e daí aconteceu isso aí de empresas fazendo dancinha com avental. Não, isso não aconteceu de verdade, mas enfim, um exemplo, né? Foi algo que foi se mesclando, né? As coisas mais adolescentes, mais brincalhonas com as empresas. E deu uma confusão ali. Agora que a gente tá retomando, assim, tá percebendo que viralizar nem sempre é bom, porque acaba indo para, às vezes, numa página de fofoca e daí descredibiliza. Isso, consequentemente, afeta lá o faturamento no final. E por isso que é uma coisa do time inteiro, né? Não dá para o time de marketing fazer um vídeo ali que afete o faturamento no final do mês, né? Daí é algo que tem que ser feito em equipe. Se não for para aumentar, né? Se não for para aumentar, Eu acredito que entra tudo numa questão de posicionamento, né? Ver se a empresa, a marca, encaixa com um posicionamento assim, porque, como o Ramon falou, a questão de viralizar, às vezes não é o objetivo, né, da empresa. Ela precisa de um posicionamento sólido quando ela está sendo cogitada para ser um fornecedor para outra empresa, né, em muitos casos, ou para um consumidor. Então, o fato da viralização, ela entra como um entretenimento. Tem que ver até que ponto esse entretenimento ele agregaria na imagem da empresa, né? Porque a gente pode notar, assim, quem consome conteúdos, memes e vídeos mais rápidos, a partir do momento que as empresas começam a replicar memes que as pessoas estão fazendo, aquilo começa a perder a graça. Então, é porque as pessoas não estão ali para consumir, né? Elas não estão ali para ver uma empresa fazer. Então, elas estão para ver outras pessoas fazendo. A partir do momento que a empresa tenta entrar nessa onda, às vezes dá certo, dependendo se é uma empresa com posicionamento mais direto ao consumidor e mais jovem, mais dinâmica, mas às vezes é uma empresa que só está tentando para entrar na onda, mas acaba não funcionando, né? E acaba aquele questionamento, tem um monte de curtida de pessoas até lá do outro lado do Brasil, mas resultado em si não traz, né? Então, a questão desse tipo de conteúdo funciona para algumas marcas, para algumas empresas, para outras não. Então, por isso, de entender o público e a mensagem, né? Então, por exemplo, vamos citar o exemplo de um vídeo institucional, não é um vídeo que você vai colocar na tua mídia social e vai viralizar. Não, ele é um vídeo para determinados momentos, para ser usado em eventos, para estar no teu site, para quando pessoas que já estão interessadas na tua marca, para eles chegarem até lá e consolidarem. Não, essa marca, olha só, ela faz isso, então posso confiar nela a partir desses pontos. Então ela não é um vídeo que vai trazer público e viralizar, não é esse o objetivo, né? Então conteúdos mais rápidos são para esse objetivo e conteúdos mais completos são para estar em outro lugar também, estarão nas redes sociais para fazer parte desse ecossistema, mas o foco deles não é ir para muito longe, né? Para ficar ali para o público que já está chegando
consumir. Então, complementando a fala ali do Felipe, existem empresas onde esse posicionamento assim, de viralização vai funcionar. Até aqui localmente. Às vezes tem uma empresa ali do núcleo que ela não é uma venda assim para outra empresa, né? É ali para o cliente final, uma coisa diferente. Que pode ter essa comunicação mais divertida. Até citar um exemplo aqui, o Duolingo é uma empresa gigantesca e que ela tem uma abordagem, cara, eu acho incrível, eu acho muito engraçado as coisas que eles fazem umas campanhas com o que tá em alta entre os adolescentes, que vai ser o público deles, né? Que é a pessoa que quer aprender ali um idioma e que quer fazer isso ali pelo celular e tipo assim, funciona, porque ali é o público. Então, não quer dizer que não pode ter um conteúdo assim numa dancinha. Cara, se encaixar ali no tema da empresa, pro cliente final, é genial, porque isso funciona, né? Esse método de viralização. Então, não é uma coisa que deve ser escanteada, é uma coisa que deve ser revista, né? Uma coisa que deve ser analisada ali na empresa, né? Com o time de marketing, com o dono, e que muitas vezes é engraçado, tem um dono de algumas empresas que eles querem fazer um conteúdo mais divertido e não querem fazer aquele negócio sério, chato, né? E eu acho muito legal ter essa comunicação também divertida, se encaixar, né? Por isso que eu digo a base. Alinhamento é tudo. Alinhamento de expectativa, de posicionamento, como que será feito, por quê, quando e como, né? Então, você respondendo essas perguntas básicas ali numa produção, seja ela feita pelo social media, seja feita por uma grande produtora, é o básico, né? Então, é um caminho a seguir. E viemos para a nossa última pergunta. Então, agora, para o nosso fechamento, eu gostaria de falar diretamente com aquele empresário, responder aquela dúvida dele. E quando eu faço um institucional? Quando eu faço um Reels? Quando eu faço o quê? Em que momento eu executo cada estilo dentro do audiovisual? Não, então, novamente, tudo depende daquele planejamento e do posicionamento do momento que a empresa está passando. Então, por exemplo, um vídeo institucional, ele é muito interessante para momentos, principalmente momentos especiais de um aniversário da empresa, onde vai ser feito um evento. Então, novamente, um conjunto de ações, tem um evento, tem o vídeo para complementar esse evento, vai ser feita uma campanha, né? E momentos de transição dessa empresa está passando por uma ampliação e ela quer comunicar isso para fornecedores, para clientes, né, para o próprio endo, né, para as pessoas dali, mesmo da empresa. Então, tudo vai dependendo do momento, né? Então, por exemplo, eu quero vender mais produtos. Vou fazer um vídeo institucional? Não é o momento, porque o vídeo institucional ele não é focado em vendas, em produtos, né? Ele é focado no posicionamento e na percepção da marca e da empresa pela sociedade, pelas pessoas envolvidas. Então, ele não vai fazer uma venda, ele vai fazer um posicionamento para a tua marca e para a tua empresa, certo? Então, esses conteúdos mais rápidos e do dia a dia, como a gente comentou, ele vai depender da marca e da comunicação dela, onde ela se encaixa. Então, são conteúdos diários, são conteúdos que vão dar um engajamento legal com o público. Então, eles podem ser construídos ali por uma equipe interna mesmo. E esse conteúdo, diariamente, pode estar sendo produzido, né? Coisas engraçadas, memes, ali se comunicar com o público da empresa. E essas produções mais elaboradas ficam para esses momentos, então, mais importantes, né? E uma produção, por exemplo, respondendo a pergunta, quero vender mais, aí é feita uma estratégia pensando num vídeo direto para o produto, né? Um vídeo com uma história em torno daquele produto, né? Pode ser um vídeo diretamente mais do varejo, que a gente chama, que é um vídeo de promoção, falando do preço, que não funciona tanto para a maioria das empresas, né? Mas é para um nicho específico, ou os vídeos ali, os filmes, as histórias que vão conectar, que vão contextualizar aquele produto, aquela solução daquela empresa para um público, trazer uma história ao redor daquilo e despertar o desejo do público, certo? Então, tudo vai depender dessa questão do planejamento e do momento. Como ali o Felipe estava falando, hoje se a estratégia for, o objetivo for vender mais, não tem como fazer um institucional, né? Porque, tipo, a certo nível ele vai vender, mas tipo, a gente botar num ranking aí do que vai ajudar a vender mais, o institucional tá ali nos últimos, né? Até porque hoje a gente tem ferramentas muito mais úteis para isso. Voltando ali, a rede social é o melhor caminho para você anunciar um produto, só que de uma forma estratégica, né? De uma forma inteligente. Não chegar, por exemplo, vendendo um copo apenas como um copo.
cara, qual que é a história da água que tá dentro que vai para dentro desse copo aí. Você pode fazer, tipo, traçar uma história conectando ali com... Que para chegar nesse copo final, pode contar da história de avô, de alguma coisa, só que de uma maneira breve que tem um objetivo final. Para as pessoas se identificarem, né? As pessoas se identificam com histórias. Então não adianta só chegar também só vendendo. Então, vai produzir um Reels, não produz um Reels falando... eu tô vendendo esse copo aqui, eu não sei quanto, ele é muito legal, ele tem a tampa aqui, ele é de plástico. Não, conta uma história, mostra uma coisa, faz a pessoa se identificar. Não chega anunciando Coloca num produto. contexto. Pô, não é chato quando você tá ali... Cara, quando você entra numa loja e já logo de primeira já vem um atendente assim falando... querendo te apresentar um produto, querendo te apresentar alguma coisa. Algo que tá em promoção. Algo que tá em promoção. É chato, cara. É muito chato. Às vezes a pessoa... ela precisa se interessar por aquilo. Não adianta você chegar vendendo. Isso a gente percebe com nós mesmos. Eu não gosto que cheguem pra mim me vendendo alguma coisa. Até, tipo, você vai para pessoas que te abordam na rua, até hoje em dia elas chegam diferente. Elas querem chegar primeiro contando uma história pra você, pra depois você vender, por exemplo, um doce. Então, isso tá levando uma abordagem, tipo, muito mais profunda do que só nas grandes empresas, né? E antigamente o institucional fazia mais sentido para vender, porque não tinha outras ferramentas, né? A certo nível também, porque o institucional é sempre algo mais nichado. Mas não tinha outra ferramenta, não tinha o Instagram, não tinha o Facebook, não tinha um tráfego pago. E hoje tem. Então, acho que para definir o que você quer, o que eu vou fazer para aumentar tipo, meu faturamento, é uma estratégia. Não faça só um Reels. Faça uma campanha em cima daquilo. Venda o seu produto, seja o seu produto, seja a sua empresa. Uma coisa muito legal que a gente sempre comenta assim, com as empresas, não adianta a gente postar ali um Reels, a pessoa entrar no teu perfil e não ter nada lá, não ter um story, não ter uma coisa ali mostrando... que nem a pessoa seguir, se você segue ali alguém e ela não posta mais nada, a conta fica morta. Você nunca mais vai ver, né? Achei até que a empresa fechou. Nossa, eu entrei lá, não tinha nada postado, a empresa fechou. Ou lançou o produto, vai entrar para ver mais e não tem mais nada além do produto, só aquela imagem. E você não mexendo na rede social, cara, às vezes tem um link, por que não tem pessoas me chamando? Às vezes o link que tá lá para pessoas te chamar não tá funcionando. E a pessoa acaba não vendo isso. Então é uma análise que tem que ser feita no dia a dia, tem que estar presente ali. Não é só fazer um vídeo lindo, espetacular, uma fotografia incrível, cores lindas, postou, deu. Não é. Se fizer isso, é a receita para você não aumentar as suas vendas. Então, a gente tem que lembrar que o vídeo é uma ferramenta. Ela não engloba tudo. Ela é um braço a mais, né? Eu vejo que para mim essa questão de quando se deve fazer, sempre que tem oportunidade, tem vontade, faça, independente se é internamente, se é externo, se tiver grana e tiver sempre a oportunidade de contratar uma empresa especializada para desenvolver um produto ou propriamente um institucional, alguma coisa assim, eu acho que como eu venho da fotografia e do vídeo, faça. Sempre que tem vontade, faça. Se puder, faça todos os dias. Porque hoje também, como você comentou, o consumo está muito imediato, as pessoas estão muito... E propriamente se você postar algo que aconteceu ontem, já não vale mais hoje. Você tinha que ter postado ontem. Então, a minha receita seria isso. Não tem data, não tem quando. Eu acho que... vai ter a necessidade, como o Ramon também comentou, acho que como o Felipe comentou, acho que vai ter essa necessidade em alguns momentos pontuais, aniversários, algo assim, ou necessidade de algum mercado externo que precisa renovar, um institucional, mas não fique dependendo do externo, da necessidade. Sempre que se tiver a oportunidade, faça, chama alguém para te apoiar, para te incentivar, para que você esteja sempre presente, né? Independente se vai ser na rede social, se vai ser na televisão, aonde for, acho que uma coisa leva a outra também, mas eu vejo que as empresas devem se fazer muito mais. Eu vejo que vem sendo feito, o mercado faz, mas não com essa inteligência de mercado como vocês que trabalham hoje atualmente nisso têm. Então muitas vezes acabo eu que sou um consumidor,
de conteúdos, eu sigo muitas empresas também como referência e tudo mais, eu vejo que erram muito, né? Faz por fazer. E aí não tem essa coisa, às vezes, agregar, né? Se a gente vai fazer um lançamento, então, desse vídeo, tem que ter um pré-lançamento, tem que ter um pós-lançamento também disso. Tem que falar um período sobre aquele material, né? Então, eu acho que, de qualquer forma, muitas vezes nisso eu concordo também, acho que o feito é melhor que perfeito. Eu acho que data ou quando eu vejo que não teria. Eu acho que sempre que tem vontade, se comunica, através do vídeo mais ainda. Então, eu acho que não tem, assim, um período, uma data. Vai ter necessidades, mas eu vejo que sempre que tiver, as empresas, e muitas vezes também dar uma atenção a mais para essas pessoas que dominam o mercado, as pessoas que são do marketing, da comunicação, que trazem a necessidade do mercado, que muitas vezes lá os proprietários ou os diretores, eles não acompanham o que a gente acompanha. Então é importante sempre expor isso e falar e fazer, tem que fazer. Eu acho que minha receita seria isso. Se puder, faça todos os dias, não tem uma data assim. Faça que hoje o vídeo, e a gente vai ser cada vez mais forte esse consumo. A gente vê que desde que surgiu o YouTube, o crescimento dele é um negócio absurdo, né? Então eu vejo que quem está assistindo a gente e não vem fazendo, procure as pessoas aqui da cidade, da região e tudo mais, busque a CIAV, o núcleo, e façam, porque se você não está hoje dentro dessas mídias, se você não está se comunicando com o vídeo, se você não está fazendo o marketing, a comunicação e o endomarketing na tua empresa, começa a se mexer, vem com a gente, que tem que fazer. Hoje eu vejo que é uma regra básica de se comunicar através do vídeo, tanto internamente quanto externamente, né? Para mim, hoje, o segredo da comunicação do marketing é a constância. Porque se você não for constante, você não permanecer o tempo todo ali lembrando o teu cliente que você existe, que você tem um produto, que você tem credibilidade e que você está pronto para atendê-lo, ele não vai lembrar de você. Hoje em dia, onde é que você pesquisa? Eu quero uma produtora audiovisual em Videira. Ou alguém que faz vídeo em Videira. E daí a pessoa não te encontra lá, ela não vê material seu lá, enquanto fornecedor, ela não vai comprar de você. Então, o marketing com constância, comece pelo básico. Eu não sei o que postar, Maria, o que eu faço? Data comemorativa. Começa pelo básico. Pega o calendário de data comemorativa, faz um postzinho de Dia das Mães, de aniversário da empresa, de celebração lá, de comemoração de alguém que está fazendo tantos anos de empresa. Começa pelo básico. Depois você vai indo e vai ampliando. E caso você não tenha o tempo para fazer, contrata um profissional, seja ele um social media, um filmmaker, uma produtora, mas tem caminho a seguir, tem solução, né? E a CIAV, ela está aqui para auxiliar também, fornecer o contato de todos esses profissionais que estão aqui, consultores, toda essa equipe que pode dar o suporte hoje para o empresário, que ele não está sozinho. Né? Às vezes até alguém da equipe de marketing vir fazer parte do núcleo para ela também ver que as dores do colega da cadeira ao lado é a mesma dela, para ela se sentir acolhida. Opa, eu não sou de outro mundo, eles também precisam, eles também têm dúvida, eles também têm dias que não sabem o que postar. Então, conversando, recebendo um pouco de conhecimento de cada um que está ali, vai ajudar muito a empresa a desenvolver esse audiovisual dela. Ou conhecer o case de sucesso que a gente é ali dentro, e o que pode levar para dentro da empresa dela, né? Porque às vezes o que deu certo ele também pode dar na minha. E às vezes a experiência que não deu certo para uma pessoa ali do núcleo pode ser que vai ser a receita do bolo para a empresa dela, né? Então acho que o fato dela estar ali com a gente, estar junto na CIAV, eu acho que só tem a ganhar, né? Com certeza. Então, complementando ali o que a Maria falou, que a comunicação não é só quem trabalha fazendo comunicação, fazendo o vídeo para fazer a comunicação, não é só a gente aqui. Uma comunicação, ela vem desde você, por exemplo, no núcleo, ter esse networking para chegar, para perguntar, para conversar. Eu vejo que o empresário tem muito medo de ter dúvida, de fazer pergunta. Então, eu vejo que esse núcleo de comunicação da CIAV, ele acaba sendo uma ferramenta para ir perdendo esse medo aos poucos, né? Porque
Cara, às vezes a empresa ali é uma coisa tão intimista tua e você não quer abrir, você não quer falar sobre, porque você acha que você tá fazendo certo, que aquilo ali vai dar certo. Se você contar pro outro, outro vai roubar de você a tua estratégia e vai... E então... Seja um nucleado, nem que seja para ouvir. Boa! Que seja pra ouvir, você começa ouvindo, você começa do básico. A Maria tá falando, né? Você começa por exemplo, ali do conteúdo, quantidade. Hoje em dia fala muito mais que qualidade. E conforme mais qualidade, conforme mais quantidade, você vai aumentando a qualidade até se tornar um equilíbrio. Até você... Cara, isso aqui tá dando certo, então se eu continuar nisso aqui, vai dar mais certo. E daí acaba chamando, né, uma produtora, alguma coisa pra fazer pra acabar fazendo esse conteúdo por você, né? Então, façam. A gente vê, por exemplo, eu vim da época, eu sou o mais novo aqui de todos nós, eu vim da época ali que eu vi o YouTube nascer e crescer desde que eu era criança, e eu acabei acompanhando isso no meu dia a dia. Eu acabei não só, tipo, ouvindo falar, fiquei acompanhando ali. E eu vejo, por exemplo, alguns produtores de conteúdo que eu via quando eu era criança, eles foram se renovando, se revitalizando o conteúdo, e hoje eles fazem um conteúdo muito diferente do que eles faziam lá no começo. Então, é uma coisa que você vai amadurecendo, que você vai se adaptando, e quem começou lá atrás e manteve a constância, hoje a gente vê o sucesso que é, tão milionários, estão fazendo, são conhecidos até hoje, muitas vezes pararam porque já atingiu o objetivo e porque conseguiu chegar lá. Então, constância, que nem a Maria falou, é essencial. Só faço. Isso mesmo. Perfeito. Então, pessoal, eu quero agradecer vocês terem vindo hoje colocar um pouco na pauta a questão do audiovisual, né? Que ele é uma parte muito importante dentro do marketing, e trazer também para as pessoas aproximar que o núcleo está lá, o núcleo está disponível, as pessoas podem vir conhecer, aproveita, curtem, compartilhem, acompanhem as redes sociais do núcleo para trazer um pouco mais dessa realidade da comunicação e do marketing para a sua empresa, e também utilizar ali o espaço como um espaço seguro para tirar dúvidas, para perguntas, para soluções, que eu acho que é o que todo empresário quer em 2025, solução. Certo, então, pessoal? Muito bom. Muito obrigado